E a gente aqui tem conversado com vários brasileiros que estão relatando cada situação difícil que estão vivendo ali no Estado de Israel. E a gente vai bater um papo agora com a brasileira Lana Nigri, que mora na cidade de Petah Tikva e que, inclusive, essa cidade acabou de ser atingida por um míssil. Lana, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade. E eu quero entender se você está num local seguro, em primeiro lugar. Primeiro de tudo, obrigada por me dar esse espaço aqui para falar. Ainda estou tremendo acabei de sair do quarto seguro com meus filhos. Eu tenho 3 filhos pequenos. A mais velha tem 4 anos e tem um bebê de 7 meses. Então, eu estou segura. Mas, mesmo assim, né, é uma situação desesperadora, tipo, para uma mãe ter que passar por isso com 3 filhos pequenos e... dá muito medo, as crianças têm medo, as crianças de mal bem de 4 anos já conseguem ter uma noção do que está acontecendo. E o que acontece é que quando tem algum míssil, existe uma sirene que toca e a gente tem 90 segundos para ir até um ambiente seguro. Dentro das casas aqui em Israel, dos apartamentos mais novos, normalmente tem um quarto que é feito de uma forma segura. Então a gente se sente um pouco mais protegido, mas ainda assim, né? Você pode estar na rua e ter que sair correndo para se esconder em algum local um pouco mais seguro. Então nunca é tranquilo, né? Não tem como prever o que vai acontecer e realmente a gente sente que a nossa vida em risco. Ô Lana, eu queria muito entender como é que vocês estão lidando com as crianças, né? Eu sou pai também, mas eu não consigo imaginar o desafio de um pai e de uma mãe numa situação dessa. Você está pensando em voltar para o Brasil? Você quer ficar por aí? Porque a gente tem conversado com vários brasileiros que estão morando aí e ninguém fala para mim, Paulo, eu não quero... Ninguém fala, eu quero voltar. Todo mundo está falando para mim, não, eu quero ficar aqui porque eu vou lutar ao lado de Israel. Como é que está a cabeça de vocês em relação a isso? Eu acho que nem por um segundo passou na nossa cabeça em voltar. Acho que a gente que não está no front, a gente sente que a nossa forma de lutar é ficando aqui. Por mais desesperador que seja, por mais que sim, a gente sinta um medo e realmente uma sensação que eu acho que nunca passei nem de perto que eu estou sentindo agora, mas sinto que nosso dever agora é realmente continuar aqui. E com as crianças, acho que qualquer mãe, em qualquer lugar do mundo, não gostaria de estar passando isso agora. Você começa a rever muitos pensamentos que você tem, entender que cada segundo, em um segundo a vida pode mudar e o medo é real. E além disso, em pensar no massacre que aconteceu no dia 7, eu acho que não tem uma mãe israelense que consiga dormir tranquilamente desde o que aconteceu. Além dos mísseis, além de tudo isso que já é desesperador, pensar na situação do que aconteceu e pensar nas crianças que estavam lá e que foram assassinadas de forma brutal. E eu acho que todo judeu no mundo inteiro sentiu um pouco do que foi o Holocausto, talvez as formas que aconteceram, tipo, inacreditáveis. Acho que para qualquer mãe não dá, é muita dor de pensar em tudo que aconteceu e além disso das crianças que ainda estão sequestradas, que a gente não tem ideia do que está acontecendo com elas, se elas estão vivas, se elas estão sendo bem tratadas, como que está acontecendo isso, que é uma dor que todo mundo está sentindo agora, todas as mães. Ô, Lana, só para entender, essa cidade de Petah Tikva, ela fica próxima de Tel Aviv? Ela está localizada onde ali no mapa? Ela é 20 minutos de Tel Aviv, é muito perto, então, pelo que eu entendi, acabou de cair um míssil em Tel Aviv e não entendi se teve feridos ainda ou não, estava sob investigação. Já tiveram mísseis que caíram aqui na minha cidade e, sim. Perfeito. Querida, deixa eu colocar aqui em discussão, vocês fiquem à vontade, viu, para perguntar qualquer coisa que vocês quiserem para a Lana, mas eu queria jogar um ingrediente aqui na nossa roda. Essa fala dela me toca bastante, porque a gente vê uma discussão muito forte e legítima, válida de se fazer em relação à crise humanitária ali na faixa de Gaza. Mas como é que a gente discute cessar fogo sem falar de refém? Existe isso? Dá para se colocar na pauta uma discussão? Porque eu vejo por muitas vezes pedidos de um cessar-fogo humanitário, enfim, tudo isso extremamente válido, afinal de contas nós temos milhares de pessoas nessa situação. Mas e os reféns?
Fogo mútuo, né? E os reféns? Eles continuam. Como é que ficam os reféns? Tem que ser, acredito que tem que ser dos dois lados. Eu vi, né, a gente sensibiliza, né, com a Lana colocando aqui toda a situação pra gente, descrevendo, a gente começa a se colocar um pouco no lugar, né, como pai, ela como mãe, mas aí ao mesmo tempo, enquanto eu ouvia ela aqui, eu fiquei me perguntando também, né, que é algo que eu acho que a gente precisa pensar. Quantos palestinos tem inocente lá em Gaza, sem energia elétrica, sem condições de falar aqui na internet e sem a inteligência que Israel tem, por exemplo, né, em avisar quando o míssil está caindo, porque lá em Gaza não tem toda essa inteligência. Se tivesse, aliás, a guerra seria muito... Mas isso não é culpa de Israel, né? Não é culpa de Israel, mas também não é culpa do povo palestino. Nós temos um grupo terrorista lá, Beraldo. Nós temos um grupo terrorista e que 72% da população palestina é contra. É que eles não conseguem combater. Né? Eles são vítimas também, assim como foi colocado aqui, eles estão servindo como escudo humano de Hamas, né? Então, desse grupo terrorista, e que é algo muito... sensibiliza a gente quando a gente vê um depoimento como esse, mas a gente começa a imaginar, assim como a Lana, vários outros israelenses, vários outros palestinos que estão vivendo nessa situação e que são totalmente inocentes. Lembrando que em Gaza, 50% da sua população é criança, né? Então, sem condições nenhuma de se autodefender. Mas o que eu coloquei aqui para vocês, e aí se a Lana quiser falar exatamente disso, ela fica à vontade, como é que a gente discute um cessar-fogo? Porque a necessidade diplomática, ela está aí. Todo mundo está vendo que há necessidade da gente tentar encontrar uma solução. Mas eu não vejo muitos colocando dentro desse balde da solução o ingrediente dos reféns. Como é que nós vamos falar de qualquer cessar-fogo humanitário sem a discussão da libertação dos reféns? Paulo, além da questão dos reféns, que é primordial para isso, ainda tem uma questão que é o seguinte: eu já falei isso algumas vezes, sobre o cerco que Israel fez na faixa de Gaza, justamente porque o Hamas se utiliza de absolutamente qualquer tipo de ajuda humanitária que entra naquela região para se utilizar daquilo que entra contra Israel. Então, desde as tubulações de água que são usadas para fazer mísseis, desde recursos, enfim, absolutamente tudo é utilizado, no final das contas, contra Israel. Então, veja só o dilema que o governo israelense tem. Se, de um lado, a gente, obviamente, precisa ver o caso dos civis, como eu acho que Israel fez, ao avisar e continuar avisando quando vai realizar os seus ataques. Por outro lado, a gente tem que ver que qualquer tipo de ajuda humanitária que é colocada na faixa de Gaza acaba sendo usada contra Israel, no final das contas, por um grupo que, na sua própria essência, como o professor Manuel falou, a Cássio já disse, preconiza a destruição do Estado de Israel. Perfeito. Cássio, antes de você perguntar para a Lana, deixa eu pedir para o nosso Filipão e o nosso Vitinho colocar imagens ao vivo ali da faixa de Gaza, só para trazer mais uma atualização aqui para vocês. Nesse momento vocês veem uma imagem, se eu não me engano, essa imagem é da faixa de Gaza, o Filipão? Se eu não me engano, olha só, olha a quantidade de explosões no céu nesse exato momento que vocês estão vendo ali na região da faixa de Gaza. O céu fica meio laranja, né, por conta desses bombardeios, luzes ali piscando. Essas luzes são mísseis, bombas e também alguns foguetes que são lançados ali. A gente percebe explosões fortes ali no início dessa noite de domingo. Agora são 8 horas e 47 minutos lá na região da faixa de Gaza, 5 horas para frente do que nós estamos vivendo aqui no Brasil, e um verdadeiro apagão, né? Como eu mencionei para vocês, esse é o terceiro blackout em 10 dias que a gente vê ali na faixa de Gaza, de palestinos que não têm mais comunicação com o mundo, não é nem com o entorno, não consegue simplesmente ter nenhum tipo de energia elétrica ali, sinal de celular, água potável. Há relatos impressionantes ali de pessoas tomando banho junto com a água do mar, pessoas que não conseguem mais comunicação por conta da falta de energia elétrica. A situação é dramática, é caótica e o mundo agora precisa discutir uma solução para isso. Mas, sempre pontuando aqui, a solução diplomática não pode ser olhando apenas para interesses palestinos.
a solução diplomática tem que levar em consideração, sim, os mais de 200 reféns que estão ali. Eu vou passar a palavra agora para o Acácio, para você, Acácio, poder fazer uma pergunta para a Lana, que gentilmente está aqui com a gente, depois dela ter visto e presenciado aí um míssil muito próximo da casa dela. Ô, Lana, não sei como é que você está conseguindo falar com a gente, minha amiga, mas eu te agradeço muito pelo seu tempo, viu? Eu sei da dificuldade que é emocionalmente para você estar tendo esse momento aqui com a gente está valorizando muito ele. Acácio. Lana, boa noite. Em primeiro lugar, nossa solidariedade a você. Lana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as atividades do dia a dia. Nós vivemos no Brasil, estamos habituados à violência, mas é uma violência diferente da violência que vocês estão vivendo aí nesse momento. Então eu queria que você falasse como vocês estão vivendo o dia a dia, o básico do dia a dia, indo ao mercado, você está com 3 filhos em casa, se eles estão indo à escola ou tem aulas online, como é que tem funcionado a dinâmica do dia a dia do lar aí de vocês? A minha filha, a mais velha, ela tá com escolinha normal, os menores estão em casa comigo, mas a gente não pode nem sair de casa todos juntos. Eu sozinha não posso sair de casa com mais de uma criança, porque se lançam um míssil e vai na direção da minha cidade, eu não tenho como correr com mais de uma criança, eu só consigo carregar uma criança no colo, eu não tenho como ir me abrigar em algum lugar seguro com mais de uma criança, então eu acabo tendo que ficar presa dentro de casa para poder nos manter o mais seguro possível. Eu só consigo sair mesmo se tiver com mais alguma pessoa e com meu marido. Meu marido tem trabalhado de casa justo também para poder me ajudar com a logística, porque realmente a gente não tem como... A Sirene, ela ajuda, o quarto seguro ajuda, mas mesmo assim também o domo de ferro, né, o Iron Dome, que destrói os mísseis, ele também é suscetível a problemas, erros, e caem mísseis aqui. Então, por mais seguro que Israel tenta se manter, é impossível, né? Eles estão atacando a gente da mesma forma. A gente está sofrendo muito aqui também, e gostaria de comentar o que falaram. Acho que realmente a gente sente a dor, a gente entende que tem pessoas civis inocentes lá, mas a nossa dor também é real, o nosso medo também é real, nossa vida também está em risco. É claro que numa guerra utópica, acreditar que a gente vai conseguir proteger todos os civis do outro lado, chega um momento que é a nossa vida ou a deles, e é claro que o nosso país vai defender a nossa vida, primeiro de tudo, nossa vida. Enquanto essa guerra não acabar, a vida de cada um daqui também está em risco, e isso não me parece que fica tão claro para todo mundo, como vocês disseram. Claro, a gente tem também que se defender e pensar nesse lado. Isso não cabe só a nós a resolver o conflito pensando nos civis de lá. A gente tem que pensar primeiro na gente. É natural, o ser humano sempre vai pensar primeiro na sua própria segurança, né? Então... Perfeito, Lana. A gente está junto com vocês nessa guerra. Por favor, Diegão, você queria falar? Sim, eu queria fazer uma pergunta para a Lana. Lana, boa noite, apesar de todo esse contexto, um prazer falar com você. Eu queria saber como que tá o teu círculo social aí, os teus amigos brasileiros, os teus amigos que são aí também nativos de Israel, como que vocês estão encarando a possibilidade do prolongamento desse conflito? Porque nós tivemos inicialmente um ataque do Hamas, depois o Hezbollah também iniciou algumas atividades militares, agora nós tivemos apoio de alguns outros países, como a Turquia, a favor do Hamas. Como que vocês estão enxergando essa regionalização do conflito? A gente, como se a gente não tem, pode realmente tudo se escalar em proporções inimagináveis, e estamos preparados para isso, todo mundo está preparado para isso. Desde o início da guerra já foi recomendado deixar alimento, água, lanternas no abrigo seguro que a gente tem, porque realmente pode se escalar para uma coisa muito maior do que está agora. Esperamos que não. Esperamos que termine em paz para todo mundo o mais rápido possível, mas a gente tem a consciência que isso possa acontecer, assim como já aconteceu muitas vezes na história de Israel, né? Na primeira vez que nós somos atacados, então a gente está preparado para isso. Beraldo. Lana, boa noite para você aí.
Eu queria perguntar se você teve algum familiar ou conhecido que foi vítima no dia 7 de outubro e, diante de tudo que está acontecendo, as suas crianças, pela idade que você falou, elas provavelmente não terão uma memória muito profunda dos acontecimentos desse momento. Como é que você, a sua família, o seu marido, qual é a mensagem que vocês vão passar para os seus filhos em relação a faixa de Gaza, a Palestina, o que aconteceu no 7 de outubro? Deu uma pequena cortada, mas acho que eu entendi, acho que eu ouvi a pergunta. Eu conheci a Bruna, que foi assassinada na festa, assim, todo mundo em Israel conhece alguém que morreu tanto na festa quanto nos massacres que aconteceram também no Sul, mas de forma pessoal eu conheci assim, a Bruna. Eu acredito, meus filhos, o menor tem 7 meses, o do meio tem 2 anos. A minha filha de 4 anos, eu tenho certeza que ela vai se recordar. Ela já tem, ela tem os mísseis, ela já entende, de certa forma, que ela precisa realmente correr para o abrigo, porque é um lugar seguro para ela ficar. Então, eu acredito que, com certeza, ela vai lembrar disso. Não sei se eu ouvi tudo da pergunta, mas... Não, só para complementar, qual é a mensagem, qual é o ensinamento que você e seu marido passarão para os seus filhos em relação ao que aconteceu em 7 de outubro? Primeiro, o clichê, né, de que realmente temos que, a cada segundo da nossa vida, entender que temos que cuidar de todos os momentos da nossa vida. E segundo, dela entender que, infelizmente, o povo judeu, por algum motivo, que não entendemos o qual, sempre terá inimigos. O antissemitismo é uma coisa que é estrutural mesmo e que espero que um dia venha acabar. Espero que esse ódio acabe. Espero que ela não tenha que sofrer isso mais na frente, mas para ela entender e saber que isso é uma coisa que realmente ela vai provavelmente presenciar na vida dela. E que aqui, Maomé, é o local mais seguro do mundo que ela pode estar. Sem dúvida. Ô professor, deixa eu aproveitar só um pouquinho a tua participação aqui, porque hoje teve uma visita não programada do Antony Blinken lá no Iraque, né? O que representa isso? Bom, primeiro, só para a gente falar um pouco dos civis aí mesmo palestinos, né? Acho que é correta a percepção que tem que ser protegidos os civis israelenses e os palestinos. O que está faltando realmente para encaminhar nesse conflito, uma proteção a eles é um corredor humanitário, né? Então os palestinos têm que ter um local onde eles possam se proteger. Daí que vem a palavra refúgio, né? Refugiar. Então tem que ter um local. Isso está faltando ser organizado nesse conflito. Mas tem um ponto, novamente, o Hamas também a ele não lhe interessa propriamente isso, já que ele usa também a população civil lá na faixa de Gaza como escudo humano. Isso lhe interessa, né? Lhe interessa ter os civis sendo vitimados, porque causa um desgaste a Israel. Então, acho que corredor humanitário seria um excelente encaminhamento, o mais recomendável, tem que proteger os civis dos dois lados. Agora, essa visita, propriamente, significa o quê? Os Estados Unidos tentam ainda manter algum protagonismo naquela região. É inevitável que esse conflito vai trazer desgaste à presença norte-americana, ao seu poderio no Oriente Médio. Ele tem grande poder na região e estava construindo, através de Israel, que é o seu maior aliado, já relacionamento de Israel com a Arábia Saudita e com outros estados que tradicionalmente não eram assim muito afetos à existência do Estado de Israel. Agora, essa guerra mudou tudo. Então, ele está tentando restabelecer algumas alianças na região e quando desocuparam o Iraque, mantiveram lá um governo que ainda mantém, né, grande parte do seu relacionamento a favor dos Estados Unidos. Então é para tentar aparar arestas e manter ali algum prestígio numa reunião onde ele vai sair desgastado com esse conflito. Você acha importante mesmo isso ser feito? Não daria uma dupla conotação essa viagem? Porque num momento tenso como esse, uma visita não esperada ao Iraque,
Iraque, isso talvez não fragiliza um pouco o relacionamento dos Estados Unidos e Israel nesse sentido? Não cria dúvidas? Não estou nem dizendo fragiliza, acho que talvez fragilizar seja um pouco exagerado da minha parte, mas dúvidas, né? Receios, questionamentos que não haviam antes. Como é que você... Em relação os Estados Unidos e Israel, um desgaste, mas não tenha dúvida, né? Aliás, essa cartilha dúbia que o governo norte-americano, o governo atual, tem praticado naquela região não favorece nada. Então você veja, teve uma desocupação atabalhoada do Afeganistão, né? Que era para ter saído de lá, todo mundo sabia, já não havia mais propósito, mas sai daquela forma bagunçada. Então já teve aquele desgaste. Aí você entra num apoio a Israel, que é tradicional dos Estados Unidos, né? Num apoio mais ou menos, né? Como a gente mencionou aqui, é um apoio com críticas. E aí você começa a conversar com estados na região que são desafetos de Israel. Realmente, para esse motivo eu acho que quando a agenda não é clara, não é posicionada, não é direta, dá nisso. Então eu acho que é uma sucessão de erros nesse ponto de vista. Mas eu estou pensando o que o governo americano está imaginando, claro, né? Vou tentar falar com o Iraque, manter meu relacionamento aqui, outro acolá, porque eu mantenho algum posicionamento na região. Algum tipo de nível de influência. Exato, mas se desgasta com Israel. Perfeito. Então acho que nesse ponto a sua pergunta está corretíssima, há um desgaste sim. Muito bem. Olana, mais uma vez, minha amiga, eu queria te agradecer pela tua participação aqui no Tá na Roda deste domingo. A gente sabe da tua situação. Para você que sintonizou agora na Jovem Pan, essa moça que está aqui ao lado direito, que mesmo com toda essa situação tão difícil ainda consegue estampar um sorriso, como a gente está vendo aqui agora. Essa moça mora na cidade de Petah Tikva, que inclusive acabou de ser atingida por um míssil. Ela teve que sair correndo, ir para esse lugar seguro que ela se encontra agora e gentilmente aceitou nosso convite para entrar ao vivo. Ela que está com um desafio imenso aí, educacional com os filhos, como é que lida num mundo tão complexo quanto esse na criação dessas crianças em meio a esse cenário, mas eu queria muito te agradecer, viu, querida, pela tua participação aqui, desejar toda a força do mundo e que a gente consiga juntos aí, a gente aqui do Brasil mandando energia positiva, abrindo o microfone para vocês poderem falar aqui o que vocês quiserem e principalmente que a gente consiga reverter essa situação dramática com os reféns, com os palestinos que estão vivendo do jeito que estão vivendo e a gente possa virar essa página na sociedade. Obrigado, viu, querida? Obrigada.